Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E nessa aula eu vou compartilhar com você um método para iniciantes que te permite fazer a tua primeira leitura de tarô em só 7 dias. Só que antes da gente começar, eu quero que você me responda aqui no chat. Quem aqui que já teve vontade de aprender a ler tarô, só que nunca soube por onde começar de verdade? Quem já fez um curso, mas não teve resultado, que jamais aí conseguiu fazer uma leitura com segurança? E quem que gostaria de ganhar dinheiro com tarô? De poder viver realmente do tarô? Conta aqui pra mim. E me conta também de qual cidade que você está assistindo essa aula, né? Da onde que você é? Olha isso, tem gente de todos os estados, de todo lado do Brasil. Eu tenho certeza que muita gente aqui, assim como eu, quando eu comecei, também já pensou que não consegue mesmo aprender a ler tarô, ou que talvez não tenha essa capacidade realmente, ou que de repente não consegue ganhar dinheiro com isso de verdade. A gente até quer, mas dá aquela insegurança, ver outras pessoas conseguindo, mas não sabe se vai conseguir, né? Então hoje eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Aprender tarô é muito mais simples do que as pessoas imaginam, quando você aprende do jeito certo. E nessa aula eu vou te mostrar como que uma pessoa completamente iniciante, mesmo aí começando do absoluto zero, pode fazer a primeira leitura estruturada em só 7 dias. Sim, em 7 dias. Mesmo que nunca tenha tocado um baralho. Mesmo que ache aí que não tem dom, sabe? Mesmo que tenha medo de interpretar errado ou ache que o tarô é complicado demais, nada disso é empecilho para você. E não é só isso. Eu também vou te mostrar como que funciona o método que eu usei para transformar o tarô em um negócio online que hoje me permite viver viajando pelo mundo. Então já pega um caderno e aquele papel ou caneta e afasta aí todas as distrações e fica comigo até o final. Por quê? Essa aula pode mudar completamente a tua vida, assim como mudou a minha. Agora conta pra mim uma coisa aqui no chat. Quem aqui que já comprou um baralho? Quem que já viu vídeos de tarô no YouTube, no TikTok, no Instagram, que já salvou conteúdos, mas nunca conseguiu realmente aprender? Escreve aqui, travei. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas tenta aprender tarô do jeito errado. Tentam decorar tudo, tentam estudar todas as cartas ao mesmo tempo, tentam aprender significados gigantescos e acabam travando. Porque ninguém ensina o que realmente importa: como interpretar, como organizar uma resposta e como fazer uma leitura clara. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Antes, eu quero te mostrar como que surgiu o método definitivo para ler tarô, que você vai descobrir nos próximos minutos. Lá em 2019, eu vendia paçoca no semáforo. Exatamente, paçoca no semáforo. Vendia jujuba, vendia pirulito, vendia tudo que era docinho. E todos os dias eu acordava pensando qual que vai ser o melhor semáforo para vender mais hoje. E quando o mês era bom, eu conseguia fazer aí cerca de 2, 3 mil reais por mês, o que até que era bom, né? Visto a situação de estar aí vendendo doce na rua. Agora, eu trabalhava em pé, na rua, andando de um lado para o outro, sem parar, exposta ao perigo de carros, motos passando, trabalhava na chuva, trabalhava no sol, começava a chover, eu corria para debaixo de uma valise de loja. E isso eu conseguia faturar trabalhando aí às vezes 12 horas por dia, às vezes até mais, saindo super cedo de casa e voltando, ó, só de noite. E era super cansativo, era instável, eu vivia preocupada. Até que aconteceu o quê? Veio a pandemia. E naquele momento, eu e meu marido tivemos que sair do Brasil e ir para a Argentina. Porque ele é argentino, a família dele estava lá, enfim. Quando eu cheguei na Argentina, a minha renda aconteceu o quê? Acabou.
simplesmente zerou, porque vender no semáforo só dava certo no Brasil. E eu lembro perfeitamente do momento em que eu pensei, eu preciso criar alguma coisa online. Só que eu não fazia ideia de como, de que, da onde que eu ia tirar isso. Eu tentei de tudo, produtos, artesanatos, chinelos decorados, sabe? E eu trabalhava horas, machucava minhas mãos, meus dedos ficavam roxos, sangravam para bordar aqueles chinelos duros com agulha grossa e nada funcionava. Até que eu encontrei o tarot. No começo, eu também não sabia nada. Eu também achava aí que precisava ter dom, decorar tudo, estudar durante anos, mas eu decidi continuar, porque eu queria dar um jeito na minha vida, eu precisava. E aos poucos eu fui entendendo uma coisa muito importante, que as pessoas procuram respostas emocionais todos os dias, o tempo todo. Todo dia alguém quer saber se o relacionamento tem volta, o que a outra pessoa sente, se deve tomar a decisão A ou a decisão B, o que está travando a vida dela. E quando eu percebi isso, eu comecei a estudar o tarot de uma forma prática, não tentando decorar livros, mas tentando entender como interpretar, sabe? Como responder de um jeito claro, como conduzir a leitura. Em poucos meses eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas, os meus primeiros faturamentos com o tarot. E então vieram os primeiros atendimentos, as primeiras indicações, os clientes me indicando para outros, as primeiras clientes fixas que estavam ali sempre voltando, fazendo perguntas diferentes, e aquilo começou a crescer. E hoje eu já faturei várias vezes acima de 50 mil reais em um único mês com o tarot. Eu já não penso mais em qual semáforo eu vou vender. Eu penso qual vai ser o próximo país que eu vou conhecer, porque sim, o tarot me permite atender e trabalhar de qualquer parte do mundo, desde que eu esteja com o meu celular, com o meu baralho e tenha uma conexão de internet. E assim, eu e meu marido já passamos por mais de 15 países até o momento. E hoje, enquanto eu tô dando essa aula aqui pra você, a gente está viajando aqui na Tailândia. Tudo isso usando uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. Talvez você esteja pensando, ai Nath, mas eu não tenho dom. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu também não tinha dom, não. Eu comecei foi com um método. E existe uma diferença enorme entre gostar de tarô e saber ler tarô. Entre achar bonito e atender pessoas de verdade. E é exatamente essa distância que trava a maioria das pessoas. As pessoas muitas vezes compram um baralho, assistem vídeos, salvam conteúdos, mas nunca se sentem prontas. Nunca sentem segurança suficiente para dizer, agora eu sei ler. E sabe por quê? Porque ninguém ensina como interpretar de um jeito simples. As pessoas ficam decorando palavras soltas, mas o tarot não é decorar, ele é interpretar os desenhos das cartas. Inclusive, eu quero te mostrar isso agora. Vamos fazer um exercício rápido. Olha a carta do louco. Quando você olha essa carta, que sensação que ela transmite? Me fala aqui no chat, tá? Fala as primeiras coisas que vêm aí na tua cabeça. Liberdade, impulso, coragem, inexperiência, riscos. Percebe que você já começou a interpretar? Se alguém te pergunta se é hora de mudar de cidade, por exemplo, tá? E sai essa carta, o que você diz? Sim, é hora de mudar, é momento de arriscar, de se permitir, de fazer uma coisa nova, desconhecida, pegar essa mudança como o louco tá fazendo com a trouxinha dele e, com leveza, encarar essa mudança de cidade, ou de casa, ou enfim, a mudança que a pessoa estiver te perguntando, né? Tá vendo? Sem complicação, simples, fácil e só interpretando o próprio desenho da carta, sem decoreba nenhuma. E é exatamente isso que te permite ser um excelente tarólogo e começar a fazer boas leituras só em 7 dias. Foi por isso que eu desenvolvi um método direto, prático e simples para iniciantes, onde você aprende primeiro os arcanos maiores,
aprende o sistema de positivo e negativo em um método simples, sabe? Além de aprender como estruturar uma resposta clara. Porque o problema do iniciante não é falta de inteligência, é justamente excesso de informação. Mas agora vem a parte importante. Você não vai só assistir aulas, você vai praticar. E isso muda completamente o teu aprendizado, porque dentro da escola você vai ter acesso ao cliente incógnito. Você vai aí conseguir justamente fazer essa prática, sabe? Então me fala aqui no chat. Quem tem aquele medinho de atender alguém de verdade hoje, cobrar por uma consulta, ou mesmo tirar as cartas aí para a mãe, para o pai, para a vizinha, dar aquele friozinho na barriga? É exatamente por isso que o cliente incógnito existe. Ele simula consultas reais, sabe? Ele te faz perguntas como se fosse um cliente verdadeiro. E você responde com as cartas que saíram e com a interpretação que você fez. Então você recebe uma correção estruturada, como se ele estivesse analisando a tua leitura, como se fosse eu mesma fazendo essa análise. Então você entende aonde acertou, aonde errou, como melhorar, como aprofundar. E pode aí praticar quantas vezes quiser, sem vergonha, sem julgamento, sem medo. Isso elimina o maior bloqueio do iniciante, que é o de interpretar errado. Hoje a maioria dos atendimentos acontece online mesmo, sabe? Pelo Zap, pelo Instagram, pelo TikTok. A pessoa vê um conteúdo, se identifica e manda mensagem. E as perguntas geralmente são em relação a amor, em relação a dinheiro, a trabalho, perguntam muito se o relacionamento tem volta, o sentimento da outra pessoa, ou o que está travando a vida de modo geral. E você faz a leitura, sabe? E muitas vezes usando só o celular e o baralho, assim como eu faço. E isso deixa aí as coisas simples. Agora deixa eu ser muito clara com você. Esse curso, ele não é um programa avançado para você escalar aí o teu faturamento, tá? Ele é o primeiro passo, o passo que quase todo mundo ignora e por isso não sai do lugar. Porque ninguém consegue viver de tarô sem antes aprender a ler com método, né? E é exatamente isso que você vai aprender aqui comigo. Então deixa eu te mostrar o que você recebe entrando hoje da Escola de Tarô. Você vai ter acesso ao curso, tá? Aprenda Tarô em 7 dias, onde eu vou te ensinar arcanos maiores, interpretação prática, método de 2 cartas, estrutura de leitura, prática guiada, primeiras leituras reais. E além disso, você vai receber acesso ao cliente incógnito para praticar as suas interpretações. E também ao assistente de atendimento, sabe? Onde você pode estar tirando as suas dúvidas em tempo real, sem precisar ficar esperando aí que um suporte te responda. Não, esse responde na hora. E isso tudo de forma online, sabe? Você entra hoje e já pode começar imediatamente. E você tem 7 dias de garantia incondicional. Então você entra, assiste, pratica e se você sentir que não faz sentido para você, é só pedir o teu reembolso. Sem burocracia, sem explicação e sem risco. Então agora, existem 2 caminhos. O primeiro é continuar assistindo vídeos soltos, salvando conteúdos, dizendo para você mesmo que um dia vai começar. E o segundo é começar do jeito certo, com método, com prática e com direção. Porque daqui a 7 dias o tempo vai passar de qualquer forma, né? E você pode continuar aí só interessado ou pode estar fazendo a tua primeira leitura estruturada. A diferença é o que você vai ter nas tuas mãos quando esse tempo passar, né? Você pode já ter clareza, segurança e não travar mais na tua leitura. Então clica no botão aqui embaixo, entre agora na Escola de Tarô Nath Chasa e começa hoje aquilo que talvez você já queira começar há muito tempo. Porque daqui a 7 dias você não vai mais estar perguntando se consegue, você vai estar lendo. Então eu te vejo dentro da escola.
Se você já se imaginou lendo tarô, se em algum momento você pensou, eu queria saber interpretar essas cartas, ou de repente até pensou, eu poderia ganhar um dinheiro com isso. Então escuta com atenção, porque nesse vídeo eu vou te mostrar meu método simples de 3 passos, que vai te permitir fazer a tua primeira leitura estruturada nos primeiros 7 dias, mesmo que você nunca tenha tocado em um baralho como esse. E não é só isso, eu também vou te mostrar como que você vai ter acesso ao teu primeiro cliente de tarô. Sim, o teu primeiro cliente, para você começar a praticar. E não é qualquer cliente, é um cliente incógnito, um cliente que eu vou te entregar dentro da minha escola de tarô. E quando você entender como isso funciona, você vai perceber por que a maioria das pessoas nunca sai da fase da curiosidade e por que você sim pode sair. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Por que você ainda não começou de verdade? Não é falta de interesse, não é falta de capacidade e muito menos falta de dom. E sim, é falta de clareza e direção. A maioria das pessoas fica presa nesse meio termo. Compra um baralho, vê vídeos soltos, salva conteúdos, se joga nas cartas aí para dar uma lidinha às vezes, mas nunca se sente pronta. Nunca se sente seguro o suficiente para dizer, agora eu sei ler. Enquanto isso, outras pessoas estão atendendo do próprio celular, estão trabalhando de casa, estão faturando os teus primeiros 2.000, 3.000, 5.000 por mês. Não porque elas são especiais, mas porque elas tiveram método. E eu vou te mostrar exatamente que método é esse e como que ele funciona. Porque existe uma diferença enorme entre gostar de tarô e entre saber ler tarô, entre se interessar e atender de fato, entre achar o tarô bonito ou cobrar com segurança. E é exatamente essa distância que mantém a maioria das pessoas travada. Elas estudam significados soltos, decoram palavra-chave, assistem aulas longas, confusas, mas ninguém ensina o que realmente importa. Como interpretar, como estruturar uma resposta, como conduzir uma leitura do começo ao fim. E sem isso, a insegurança nunca vai embora. Por isso que esse curso não começa falando aí de dezenas de cartas ao mesmo tempo. Ele começa com direção. Você vai aprender primeiro os arcanos maiores. Vai entender o sistema de leitura positivo e negativo. Vai aprender a organizar uma resposta clara através do tarô. Vai entender como fazer uma tiragem simples que realmente funciona. E o mais importante, você não vai só assistir aulas, você vai praticar, porque sem prática não tem leitura. Você vai ter acesso permanente a um cliente incógnito, treinado para simular consultas reais. Ele faz perguntas como se estivesse diante de você e você responde com as cartas que saíram e recebe uma correção estruturada, como se euzinha tivesse ensinando aí a tua leitura pessoalmente. Se você acertar, vai entender por que acertou. E se errar, vai entender exatamente onde melhorar. Você pode praticar quantas vezes quiser, sem vergonha, sem julgamento, sem medo. E é isso que elimina o maior bloqueio de quem tá começando. A pessoa pensa, e se eu estiver interpretando errado? E aqui você pratica até ganhar confiança. Não vai precisar ficar pensando desse jeito. E confiança gera segurança. Segurança permite cobrar. Agora deixa eu ser muito clara aqui com você, porque ninguém pode viver de tarô sem antes saber ler com método. E hoje eu já faturei várias vezes acima aí de 50 mil reais por mês com as leituras de cartas. E nos últimos 3 anos, mesmo nos meses mais baixos, mantive faturamentos acima de 40 mil reais. Então,
Faturar 2 a 5 mil reais extras por mês não é um sonho distante. É o primeiro passo do que você realmente pode conseguir fazer com o tarô. Você vai poder acessar e começar a implementar o método agora mesmo. O acesso é imediato. Você tem 7 dias para acessar, ver o conteúdo e se você não gostar, pode pedir seu dinheiro de volta com garantia incondicional de 7 dias, que deixa você acessar tranquilo, sabendo que não tem risco de comprar uma coisa que você não goste. Você fica com ele se você realmente gostar. E o melhor é que hoje a gente tem um preço muito especial. Clica no botão abaixo e descobre na página tudo que você pode aproveitar hoje entrando na escola de tarô. Nos primeiros 7 dias você vai estar fazendo leituras do tarô, mesmo que nunca tenha mexido num baralho antes. Quando você entra, você recebe no teu e-mail o acesso ao curso gravado. Estuda, aplica e pratica. E se não sentir evolução na tua segurança para interpretar, pode pedir teu dinheiro de volta, sem explicações, sem risco. Você pode continuar adiando ou pode decidir que agora é a hora de começar de verdade. Clica no botão aqui embaixo, começa hoje mesmo. Em 7 dias você não vai mais estar só interessado. Você vai estar lendo com método, com clareza e com segurança. E talvez pela primeira vez enxergando o tarô não só com interesse, mas como um caminho real. Talvez você esteja pensando agora, mas eu não tenho um dom. Eu também não comecei com dom. Eu comecei com método. Talvez você esteja pensando, eu tenho medo de errar. É exatamente por isso que existe o cliente incógnito, para você errar aqui dentro do curso, aprender aqui, ganhar segurança antes de atender alguém de verdade. Talvez você pense, e se eu não conseguir? É por isso que você tem 7 dias de garantia incondicional. Você entra, estuda, pratica. Se não fizer sentido para você, pede teu reembolso. Simples assim. Talvez você esteja esperando aí um momento perfeito, mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. O que chega é a tua decisão. Ou você continua só interessado, curioso, ou você começa. E começa do jeito certo. Com método, com prática, com direção. Clica no botão aqui embaixo, entra hoje mesmo. E daqui a 7 dias você pode estar exatamente no mesmo lugar onde você está, ou você pode estar fazendo a tua primeira leitura estruturada do tarô. A escolha é tua, porque daqui a 7 dias o tempo vai ter passado de qualquer maneira. A diferença é o que você vai ter nas tuas mãos quando esse tempo passar. Você pode continuar assistindo vídeos soltos, pode continuar salvando conteúdos por aí, pode continuar dizendo para você mesmo que um dia, quem sabe, vai começar, ou pode, daqui uma semana, estar segurando um baralho com segurança, fazendo aí uma leitura estruturada, sabendo exatamente o que você está dizendo, sem travar, sem duvidar, sem improvisar. E talvez pela primeira vez enxergando o tarô não como uma coisa distante, mas como uma coisa possível. Possível de aprender, possível de praticar, possível de transformar em renda. Eu não posso decidir por você, mas eu posso te entregar o método, posso te entregar a prática, posso te entregar o cliente incógnito, posso te entregar o primeiro passo dentro da escola. O resto é decisão tua. Clica aqui no botão embaixo, entra agora e começa hoje aquilo que você já sabe lá no fundo que você quer fazer há muito tempo. Daqui a 7 dias você não vai mais estar se perguntando se consegue. Você vai estar lendo tarô com método, com clareza, com segurança. E esse é o começo de tudo.